Malaquias, capítulo 2, versículos 10 a 16. Diz assim a palavra do Senhor, Malaquias 2, versículos 10 a 16. Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que então seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Judá tem sido infiel, e a abominação foi cometida em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a adoradora de Deus estranho. O Senhor eliminará das tendas de Jacó aquele que fizer isso, seja ele quem for, mesmo que apresente ofertas ao Senhor dos Exércitos. A outra coisa que vocês fazem, cobrem de lágrimas o altar do Senhor, com choro e gemidos, porque ele já não olha para a oferta nem a aceita com prazer. E vocês perguntam, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre você e a mulher da sua mocidade, a quem você foi infiel, sendo ela a sua companheira e a mulher da sua aliança. Não fez o Senhor somente um, mesmo que lhe sobrasse o espírito? E por que somente um? Porque buscava uma descendência piedosa. Portanto, tenham cuidado, para que ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o divórcio, e também aquele que cobre de violência as suas roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, tenham cuidado e não sejam infiéis. Oremos. Pai amado e bendito, louvado seja o teu nome, Senhor, porque o Senhor é fiel em todo o tempo, como cantamos, e nós somos fracos, pecadores, carentes da tua graça e misericórdia. Então, entre com providência, Senhor, em nossas vidas nessa manhã. Fala aos corações, ministra, Senhor, pois, como foi falado na oração do diácono José Paulo no início, não podemos nos apresentar diante do Senhor de qualquer maneira, mas precisamos endireitar os nossos caminhos, acertar as nossas veredas e ter em mente que o melhor que temos e somos devemos apresentar ao Senhor, pois Tu és o único digno de toda a glória. Como cantamos, louvor pertence a Ti, sabedoria, ações de graças, poder, força, tudo pertence ao Senhor, Deus. Só Tu és digno de ser adorado. Então abençoa-nos nessa manhã e que Tu sejas engrandecido no poder do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, podem sentar. Talvez você, irmão, assim como eu, não saiba, não tenha muitas informações sobre a vida daqueles que moram próximo a você. Se você, como eu, mora num prédio, e se você, como eu, mora num prédio com muitos apartamentos, eu moro num bloco que tem 60 apartamentos. São 12 por andar e 5 andares, e num condomínio que tem 4 blocos desse. Então, são 240 apartamentos, é muita gente, né? Então, eu não tenho ideia do que se passa na vida da maior parte das pessoas que estão ali. Nem estou interessado, porque eu não estou falando que a gente tem que ser fofoqueiro e procurar saber da vida dos outros. Vocês vão entender onde eu quero chegar. Mas, independente do que faça quem mora acima do meu apartamento, ao lado, ou no final do corredor onde eu moro, ou no bloco que tem próximo ao bloco do meu apartamento, se você mora em casa, quem mora ao lado da sua casa, aqui, né, no Rio de Janeiro, ninguém mora num sítio que tem um vizinho distante. Todos nós temos um vizinho próximo. Se você, assim como eu, mora num bloco de apartamentos como o meu, como do diácono Zé Paulo e da Marcinha, né, a gente tem vizinhos bem próximos, né, Paulinho? Então, nós não sabemos o que se passa na vida deles. Não sabemos se o que eles estão fazendo, ou pelo menos a maior parte deles. Não sabemos até se podem estar envolvidos em coisas ilícitas, né? Pode ter alguém que dentro de um apartamento ao lado do meu esteja acessando sites proibidos, fazendo transações que são criminosas, podem vir a ser descobertos e presos para a polícia ou não, ou podem sair dali. Eu nunca saber que ao lado do meu apartamento, ou acima, ou no mesmo bloco, ou no bloco ao lado, mora alguém que dentro ali daquele espaço cometa crimes. Isso não, até que pelo menos seja descoberto e condenado, não impede dessa pessoa morar próximo a mim. O mesmo pode acontecer com você. Você talvez não saiba muito acerca dos seus colegas de trabalho. Eu lembro uma vez, a gente viveu uma situação muito constrangedora, que eu trabalhava no escritório lá no Largo do Machado, e
Era uma sala com vários projetistas, engenheiros, e a gente trabalhando ali. E um colega nosso começou a discutir com a esposa ao telefone, e ele estava num processo de separação, de divórcio, e ele falando um monte de coisa ao telefone, e a gente olhando um para a cara do outro, tipo assim, o que tem a ver com isso? O cara não sai do escritório, vai lá para baixo. E ali em frente, bem na Praia do Flamengo, esse prédio, então tem uma área arborizada linda. Pô, vai caminhar no bosque, discute com as pessoas, a gente pensando, né? Com a esposa no bosque ali da Praia do Flamengo, na Praia do Flamengo, mas não no escritório, e todo mundo sabendo da vida dele, e todo mundo percebendo que ele estava num processo de separação. O mais doloroso é que ele se dizia cristão. Mas você, às vezes, não vai saber o que está se passando com a pessoa que está ao seu lado. Esse colega, eu encontrei com ele alguns meses depois, na saída de elevador, no outro escritório, e ele falou comigo, e aí eu falei, tudo bem? Ele, me divorciei, com uma alegria assim. Eu falei, meu Deus, ele está entendendo o que ele está dizendo? Mas, enfim, falarei sobre isso mais à frente. Mas, às vezes, a pessoa trabalha ao seu lado e você não sabe o que ela faz da vida dela. Ou talvez alguém que sente ao seu lado na condução. Você pegar um ônibus, ainda mais se você pegar esses ônibus aqui, às vezes eu vejo final da tarde, o 878, o 550, esses ônibus passam aqui, o 343, muito cheios. Então você não tem como saber como vive cada pessoa que está ao seu lado no ônibus, até que você teria muito trabalho para descobrir que é muita gente. Ou num curso, você faz um curso, uma faculdade, ou está fazendo um curso em alguma área e tem colegas de trabalho. O fato de você não saber, e o fato dessas pessoas fazerem coisas que a gente nem imagina, não impede que elas morem próximo a você ou a mim, que elas peguem a mesma condução que você, que elas trabalhem contigo, ou que estejam fazendo um curso ou uma faculdade junto contigo. Só que, irmãos, quando o assunto é culto a Deus, isso não funciona. A pessoa pode fazer tudo errado na vida dela, ter uma vida toda torta e trabalhar contigo. Eu trabalhei com excelentes engenheiros que tinham uma vida moral bem questionável. Eu lembro de, assim, até a gente ouvia nos escritórios casos de um engenheiro casado que se envolvia com uma mulher do escritório, e a gente sabia, né, rádio peão que o pessoal fala, né, o corredor do escritório tem ouvidos. E aí mas isso não impedia ele de ser um engenheiro excelente, um dos melhores do Brasil na área que ele atuava. Mas na igreja é diferente. A pessoa pode fazer o que ela quiser e morar num condomínio, ter a vida dela, trabalhar, fazer um curso, pegar o mesmo ônibus que você. Só que quando tange a culto a Deus, não é assim que funciona. Eu dei essa mensagem o título: A vida que levamos afeta o culto que prestamos. O que fazemos de segunda a sábado tem necessariamente impacto sobre o que fazemos domingo. O que o meu vizinho faz de domingo a domingo eu não sei. Tem um lá só que eu sei que é tricolor, que vai para o jogo Fluminense quase todo jogo. Pelo menos no Rio. Mas não sei mais do que isso da vida dele. Sei que ele é militar aposentado. Fora isso, eu não sei mais informações. Sei o nome dele, é uma pessoa simpática. Tem outro que faz doce, mas eu não sei muita coisa. Agora, em relação ao culto a Deus, irmãos, a vida que levamos afeta o culto que prestamos. Se vivermos como ímpios de segunda a sábado, não adianta botarmos a capa de crente e a Bíblia debaixo do braço no domingo. E Deus não aceitará a nossa vida. E é sobre isso que esse trecho do livro do profeta Malaquias diz, aborda, trata. Esse é o assunto. O povo, como temos visto nessa série de mensagens, essa é a quarta mensagem, o povo estava possivelmente há uns 100 anos depois do exílio, achando que, voltando da Babilônia, de 70 anos de cativeiro, encontraria grande prosperidade, grande poder, talvez remetessem aos dias gloriosos do rei Davi ou do rei Salomão, um dia de riquezas, um dia de glórias, um dia em que Israel era uma nação poderosa entre as nações, que vencia batalhas, conquistava espaços, mas eles se viam agora, possivelmente, nessa data provável, 100 anos depois de terem voltado da Babilônia, vassalos de um outro império, servos de um outro império, passando dificuldades, talvez alguns passando dificuldades financeiras, passando lutas, e eles começaram a pensar, por que Deus não nos abençoa? E começaram a relaxar no culto a Deus. Como vimos na mensagem anterior, esse livro de Malaquias, que, embora muito pequeno, tenha mensagens muito poderosas para a nossa vida, e mensagens duras, embora ele comece falando que é uma sentença de Deus contra Israel, começa na primeira diálogo de Deus com o seu povo, dizendo, eu sempre os amei. E eles perguntam a Deus, mas no que nos amaste? Ele fala, escolhi Jacó e rejeitei Esaú, mostrando que a evidência da graça de Deus por nós não é necessariamente que estejamos com a vida tranquila, que estejamos vivendo
em prosperidade financeira, que esteja tudo calmo e tranquilo em nossas vidas, mas a certeza do favor de Deus é que fomos escolhidos por Ele em Cristo Jesus para sermos salvos e habitarmos para sempre com Ele. Isso muda muita coisa, irmãos. Porque ao enfrentarmos as lutas, não vamos ceder e falar, a luta é para crente mesmo, vamos continuar, não vamos curtir o sofrimento. Vamos enfrentá-lo e tentar superá-lo, e não ficar curtindo e estendendo o sofrimento. Mas também não o rejeitaremos quando ele nos alcançar, porque sabemos que isso não necessariamente é um sinal de falta do amor de Deus. Muitos entendem que se estão passando dificuldade é que Deus os abandonou, que Deus não nos ama mais, ou porque eles não servem para Deus. Mas isso nem sempre é verdade, e aqui o povo estava achando que não estava adiantando servir a Deus, começaram a servir a Deus de qualquer jeito. Como falei em mensagem anterior, Deus fala isso para eles, e na sequência, na segunda mensagem, Deus revela que não está sendo honrado como Pai e como Senhor. Ele fala, se eu sou o Pai, cadê a minha honra? Se eu sou o Senhor, cadê o meu respeito? E ali a gente começa a ver algumas declarações fortes da parte de Deus, Deus trazendo uma reflexão dura. Ele fala no capítulo 1, versículo 8, quando vocês oferecem em sacrifício um animal cego, será que isso não está errado? E quando trazem um animal coxo ou doente, será que isso não está errado? Ora, experimentem oferecer um animal desses ao seu governador. Será que ele se agradará de vocês ou será favorável a vocês, diz o Senhor dos Exércitos? Em outras palavras, Deus está falando, tratem as coisas de Deus do jeito que vocês tratam a sua relação com o governador aqui da Judéia, e eu quero ver se o governador vai aceitar. E por que vocês acham que eu, como Senhor, tenho que aceitar que vocês tragam tudo diferente do que Deus determinou? Cheguei a falar que talvez eles trouxessem animais dilacerados, uma espécie de carniça, talvez não, eles traziam, e como se estivessem oferecendo carniça, e Deus condena isso. E no versículo 10 do capítulo 1 há uma palavra muito forte, irmãos, para a gente refletir, que ele fala, quem dera houvesse entre vocês alguém que fechasse as portas do templo, para que não acendesse em vão o fogo no meu altar. Ou seja, Deus fala, é melhor fechar a porta da igreja, trazendo para os nossos dias, do que oferecer um culto de qualquer jeito. Que palavra dura, chocante. Na mensagem anterior, eu falei de uma mensagem dura agora diretamente aos sacerdotes, e que também tem uma imagem chocante, pois aqui no capítulo 2, versículo 3, Deus fala, eis que reprovarei a sua descendência, passarei no rosto de vocês o esterco dos animais sacrificados nas suas festas, e vocês serão levados embora com esse esterco. O esterco deveria ser retirado e jogado fora, eliminado, mas eles estavam aceitando os animais de qualquer jeito, com vísceras, com esterco, dilacerados, coxos, cegos, estavam aceitando qualquer coisa. E quem estava errado nisso? Era o sacerdote. Porque cabia ao sacerdote falar, povo, esse aí Deus não aceita, vai embora, volta com isso. Traz um animal de acordo com o que Deus estabeleceu na lei. E eles estavam aceitando tudo. E aí Deus traz essa mensagem chocante, que pegaria o esterco dos animais e passaria no rosto dos sacerdotes, fazendo com que os sacerdotes estivessem imundos e os expulsaria da sua presença. Que mensagem dura, irmãos. E agora, chegamos a um outro problema. O povo, lembra que eu falei que o livro de Malaquias, boa parte dele é estruturado num diálogo em que Deus revela algo, eu botei 3 R's para facilitar a gente memorizar. Deus revela algo, o povo retruca e Deus refuta. Então Deus revela algo ao povo que está errado, o povo fala, questiona a Deus e Deus refuta o questionamento do povo. Chegamos aqui no versículo 10 do capítulo 2, a uma questão extremamente pessoal. Agora, Malaquias, Deus, por intermédio de Malaquias, não olha tanto para o que está sendo feito no altar, não olha tanto para o que está sendo feito na igreja, para contemporizar, né? Não olha tanto para o que está feito no domingo, mas olha o que está sendo feito de segunda a sexta-feira. Não olha tanto para o que está sendo feito quando estamos aqui de braços levantados e vozes erguidas aos céus, mas olha para o que estamos fazendo quando estamos com a mão na massa durante a semana, exercendo nosso trabalho e estamos compartilhando, falando com pessoas ao longo da semana. Deus questiona 2 pecados graves que estavam sendo cometidos em Israel, que estavam comprometendo o culto a Deus. O primeiro, o casamento misto. O povo estava casando com adoradoras de outros deuses, o que a Bíblia condena. E o povo aqui já estava, digamos assim, escaldado, escolado de muitos problemas que tinham vivenciado, e muitos deles por causa disso. Desde Salomão. Salomão viveu toda aquela riqueza, mas ele pecou. A Bíblia diz isso lá em 1 Reis 11, pois ele, por conta de alianças políticas e também porque ele gostava de ter muitas mulheres, né? Vamos colocar os pingos nos is, mas juntando as duas coisas e querendo um favor político de outras nações, ele contraiu o casamento com mulheres de outros povos e isso se tornou um laço para ele.
e no final de sua vida ele não estava bem, aquele glorioso rei que ouviu de seu pai que deveria temer ao Senhor e deveria ser forte, ser homem. E ao longo da história de Israel sempre foi assim. Quando o povo se misturava com os povos da terra, até mesmo antes de Salomão, antes de Davi, problemas se avizinhavam. Mas aqui o povo, desanimado, deixando o barco correr, começou a casar com mulheres de outros povos e problemas surgiram. Então aqui nós vamos ver 2 pontos, eu não devo tratar os 2 hoje, possivelmente o segundo ficará para a semana que vem. Primeiro, o problema do casamento misto. O povo estava, e possivelmente, largando as suas esposas judias, deixando as suas esposas israelitas e casando-se com mulheres de outros povos. E depois, o povo estava se divorciando por motivos banais. Primeiro ponto, casamento misto. Versículos 10 a 12, do capítulo 2 de Malaquias. Diz assim: não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que então seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Aqui pode ser os pais dos noivos, porque diante dos pais, diante do sacerdote, eles tinham feito votos de fidelidade à sua esposa, mas é mais provável que os pais aqui sejam os patriarcas. A história do povo de Israel, desde lá de trás, de Abraão, de Isaac e de Jacó. E ele fala, não temos todos o mesmo pai. O israelita tinha Deus como pai e a mulher do israelita tinha Deus como pai também. Então ele, ao abandonar a mulher israelita com quem ele tinha casado logo cedo, para se casar com uma mulher de outro povo, ele estava desonrando uma mulher que também era filha de Deus. E nós, maridos, essa semana tivemos um encontro de homens muito abençoadores, estamos estudando um livro, Pastores da Família, que muito tem nos enriquecido. Já quando o Valquir trouxe uma explanação de parte do capítulo 2, que muito nos abençoou. Temos tratado sobre isso, a importância de nós, homens, assumirmos o nosso papel. E uma coisa que nós não podemos esquecer, que as nossas esposas, especialmente aqueles que casaram já lá não especialmente, mas assim, para todos nós, cuja esposa é crente. Alguns podem ter uma esposa que não seja cristã, mas ainda assim devem honrá-la, a gente vai ver mais sobre isso, honrá-la, a gente vai ver sobre isso mais à frente. Mas as nossas esposas também são filhas do nosso Deus. Então, o nosso Deus que nos ama, que cuida, também ama e cuida das nossas esposas e também não fica feliz quando nós as desonramos. E as esposas também, as mulheres estão estudando, material excelente, também tiveram as reuniões essa semana, estão aprendendo sobre o papel do homem e o papel da mulher. Algumas irmãs têm me falado, pastor, esse estudo tem que ser feito com os homens. É verdade? Os homens precisam estudar esse livro. Então, homem, mostra o seu interesse, fala, esposa amada, mostra um pouquinho, o que você está aprendendo lá com as irmãs? O que a Úrsula está te ensinando lá? O que a Camila, a Vitória, a irmã Marilúcia, e vocês estão aprendendo juntas? Porque não é bem uma aula, né? As irmãs podem testificar isso, né? É uma troca, uma conversa, em que essas irmãs estudam, se preparam e têm feito um trabalho excelente, mas elas mais conduzem a discussão do que promovem uma aula. Então, o que vocês têm aprendido? Talvez vocês se surpreendam, não tanto quanto o que o livro ensina sobre o papel das mulheres, mas sobre o papel dos homens. Salvo engano, no 2º capítulo já fala sobre o papel do homem, não é isso? Mulherada que está afiada aí. E o papel do homem, e esse livro que estamos trabalhando também fala sobre isso. Então, as nossas esposas também são filhas de Deus, e nós, maridos, não podemos esquecer disso. Versículo 11, Judá tem sido infiel, e a abominação foi cometida em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a adoradora de Deus estranho. Malaquias revela aqui que ao trazer as suas esposas de outros povos que adoravam outros deuses para o culto a Deus, eles estavam profanando o culto a Deus. E eu volto a dizer o que eu falava no início. Não podemos dissociar o que vivemos fora da igreja com o que vivemos aqui. Não adianta pensar, não, mas eu vou na igreja, faço as minhas ofertas, faço as minhas orações, ouço a palavra, canto os louvores e está tudo certo de segunda a sexta, de segunda a sábado, eu vivo a minha vida do jeito que eu quiser. Não é assim que funciona. Deus está condenando que o povo estava contraindo núpcias com adoradores de outros deuses e vinham tranquilamente para o culto. Chegavam para cultuar como se nada tivesse acontecendo, tranquilamente. E ele continua no versículo 12. O Senhor eliminará das tendas de Jacó aquele que fizer isso. Leia esse pedacinho entre vírgulas aí. Seja ele quem... Seja ele quem for. Mesmo que apresente ofertas ao Senhor dos Exércitos. Deus apresenta 2 condições aqui. Esse seja ele quem for, a tradução do hebraico é difícil.
É difícil, pode ser isso, pode ser outra coisa, mas está dizendo pessoas de diferentes situações. Então, o que Deus está falando? Pode ser o presidente, pode ser o filho do presidente, pode ser o governador, pode ser o bispo, pode ser o apóstolo, embora, na minha opinião, não existam apóstolos mais hoje como os 12, pode ser o arcanjo da glória do céu eterno, que tem a igreja dele, que ele manda e faz tudo, pode ser o filho do bispo, pode ser o filho do pastor, pode ser o irmão, pode ser quem for. Se viver uma vida que não agrade a Deus, não adianta se apresentar diante dele. Como é diferente, como são diferentes as leis no reino de Deus das leis no reino dos homens. Porque quando a gente chega, quem trabalha numa escola, por exemplo, vai o secretário de educação na escola que a irmã Lia trabalha. Vai o prefeito da cidade do Rio de Janeiro na escola que a irmã Camila trabalha. Tudo preparado, eles até pintam, bota bonitinho para receber o chefe. Vai o secretário de saúde, ou então o ministro da saúde, olha como o Nelson vai ficar feliz. Lá no INTO, Luciano, olha, Nelson vai ficar feliz da vida, até fugir do plantão. Mas vai lá no INTO, Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, falei certo? É isso mesmo, né? Vai lá, todo mundo se prepara, vamos receber a autoridade. Chegar o secretário. Vai lá o chefe francês lá, para ver a cozinha do Bruno, lá, ver como é que estão as coisas. Todo mundo se prepara naquele dia o prato mais especial, né, Bruno? Só que para Deus não é assim, irmão. Pode entrar quem for por essas portas. Com colarinho, sem colarinho. Inclusive esse colarinho, poucas pessoas às vezes percebem, ele significa uma coleira. Significa que o pastor é um escravo de Cristo. Então não é status, é anti-status. Pode entrar de colarinho, sem colarinho, com cordão, com estola, com o que for. Deus olha o coração, irmão. E não adianta. Nós preparamos tudo para receber a autoridade, mas com Deus não funciona assim. Seja quem for. Doutor em teologia. Esses dias eu conversei com um pastor amigo meu, estive na Sociedade Bíblica, ele trabalhava, um homem de Deus, um homem querido, pastor da Igreja Maranata, e ele é muito estudioso. Eu sempre que falo com ele, ele fala, ei, já está escrevendo outro livro? Qual o livro da vez? Toda vez que eu encontro com ele, ele está escrevendo um livro. Ele fala, na verdade eu não estou escrevendo um livro, mas ele está dando aula no seminário da ADVEC, Assembleia de Deus Vitória em Cristo. E ele falou assim, mas eu estou dando aula lá sobre cartas de Paulo, não sei o quê, já preparei uma apostila, vai virar um livro. Eu falei, vira um livro, você vive escrevendo livro, faz mais um. Ele, mas é que eu estou fazendo meu pós-doc, ele está fazendo pós-doutorado. Eu falei, rapaz, você não para de estudar não, cara. Não é que você vai parar de estudar, você me anima para estudar mais. Ele fez mestrado, fez doutorado, já estava pós-doutorado em ciências da religião, em teologia, não sei ao certo. Mas é um homem de Deus, não duvido da fidelidade, da integridade dele, um irmão querido. Mas esses diplomas todos diante de Deus não valem nada. Não que a gente não deve estudar, vamos nos aprimorar, vamos nos esforçar, mas não é isso que nos valida diante de Deus. Seja quem for, mesmo que apresente ofertas, as ofertas também, irmãos. Você pode chegar na igreja com um carrinho de mão, lotado, tanto dinheiro que não dava nem para trazer mochila. Pastor, estou entrando com um carrinho de mão aqui, que é muito dinheiro, não dá para botar na mochila, eu não vou fazer pix. Abre aí o gasofilaço que vai ficar cheio até a boca. Você pode fazer isso, pode botar o carrinho de mão aqui do lado da oferta, pode ofertar todo o dinheiro que você tiver, pode doar tudo para a igreja. Se a nossa vida não for íntegra diante de Deus, você pode até ser aceito pelos homens, mas por Deus não. O que fazemos de segunda a sábado está intimamente, organicamente, visceralmente ligado ao que fazemos no culto a Deus. Não podemos separar aquilo que Deus uniu. Não adianta, seja quem for, pode ter o título que tiver, o conhecimento que tiver, a autoridade que tiver, o poder que tiver, pode trazer a oferta que for. Se formos infiéis, Deus não aceita. Mas voltando a falar sobre casamento misto, a questão do divórcio ficará para a próxima semana. Sei que isso gera muita curiosidade, então mais um motivo para você vir na semana que vem também. Vá comigo em Esdras, capítulo 9. Esdras possivelmente vivenciou isso uns 100 anos antes de Malaquias, embora existam controvérsias em relação a isso. Esdras, Neemias, está lá depois de 1º e 2º Crônicas. Esdras, capítulo 9. Olha como essa questão do casamento misto era sério no povo de Deus. Esdras 9.
Gostaria de ler todo esse capítulo, se você quiser fazer isso em casa, fará muito bem, mas eu vou ler apenas os versículos 2 a 4, depois pularei para o capítulo 10. Esdras 9, a partir do versículo 2. Esdras, antes, cita vários povos de outras terras que deveriam estar separados do povo de Deus: heteus, ferezeus, jebuseus, amonitas, moabitas, egípcios e amorreus. E no versículo 2 do capítulo 9 diz Esdras: tanto eles como os seus filhos, eles quem? Os levitas, os sacerdotes, tanto eles como os seus filhos casaram com mulheres desses povos, e assim a linhagem santa se misturou com os povos dessas terras. Os chefes e os magistrados foram os primeiros a cometer esse pecado. Quando ouvi isso, rasguei as minhas roupas e o meu manto e arranquei os cabelos da cabeça e da barba, e me sentei perplexo. Então se reuniram em volta de mim todos os que tremiam diante das palavras do Deus de Israel, por causa da transgressão dos que tinham voltado do cativeiro. Porém eu permaneci sentado, perplexo, até a hora do sacrifício da tarde. Esdras ficou perplexo ao saber que no meio do povo de Deus, inclusive entre os sacerdotes e os levitas, eles tinham casado com mulheres de todos esses povos: heteus, ferezeus, jebuseus, amonitas, moabitas, egípcios, amorreus. E ele vivenciou uma dor tão profunda, um luto tão profundo por aquilo, que ele rasgou as roupas, o manto, arrancou o cabelo da barba e da cabeça, irmãos. Olha que jeito de fazer barba doído, né, Júnior? Imagina. Mas era pela dor, pela indignação dele em estar vendo aquilo que eles estavam fazendo. Capítulo 10. Enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando prostrado diante da casa de Deus, uma enorme congregação de israelitas, uma enorme congregação, homens, mulheres e crianças, se reuniu em volta dele, e o povo chorava amargamente. Então Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, tomou a palavra e disse a Esdras: nós temos transgredido contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras que pertencem aos povos desta terra. Mas quanto a isso, ainda há esperança para Israel. Façamos agora uma aliança com o nosso Deus. Olha que atitude radical, de que despediremos todas essas mulheres e os seus filhos, segundo o conselho do meu Senhor e dos que tremem diante do mandamento do nosso Deus, que se faça segundo a lei. Versículo 19. Com um aperto de mão, prometeram mandar embora as suas mulheres e, por serem culpados, ofereceram um carneiro do rebanho pela sua culpa. Irmãos, que atitude radical. Não sabemos se esses filhos eram deles ou eram filhos que as mulheres trouxeram de outros povos. Mas eles, entendendo o seu pecado, eles abriram mão daquele relacionamento e mandaram as mulheres voltarem para os seus povos. Tamanha seriedade com que Deus trata essa questão do casamento misto. E não permite que povos de diferentes linhagens, por assim dizer, se misturem. Uma coisa importante no capítulo 9, eu vou falar rapidamente, mas no versículo 2 nós lemos que a linhagem santa se misturou. Isso eu vou falar novamente na semana que vem, porque o propósito do casamento cristão, irmãos, não é a nossa alegria e felicidade. Devemos buscar ser felizes com a nossa esposa. Você, esposa, deve buscar ser feliz com seu marido. Se você sabe que irrita... Uma vez eu ouvi de um marido que falou: a minha esposa decide fazer DR, né? Como é que é DR que fala, né? Discutir o relacionamento na porta de casa ou atrasado para o trabalho. Ou lembrar da lista gigante de coisas que temos para fazer. Ó, temos que fazer isso, temos que fazer aquilo, tem que fazer compra. Eu olhando para o relógio para não perder a condução na porta do trabalho. Não haja assim, minha irmã. Tenha sabedoria. Fale com o marido na hora certa. Espere um momento. Você, marido, haja com sabedoria com a sua esposa. Entenda como parte mais frágil e tenha graça, sabedoria também para ouvi-la. Uma das coisas mais importantes que nós podemos fazer com maridos, para o bem da esposa e para o nosso, é ouvirmos a nossa esposa. Eu sei que às vezes dói. Na hora que ela fala coisas que você fica assim. Então, faça um exercício. Ouça a sua esposa comendo uma coisa que você goste muito, um sorvetinho, né? Que aí você enche a boca. Ó a dica. Enche a boca né? Eu gosto muito daquele... É banoffee que chama o negócio de banana com... É isso? É banana com doce de leite? Então, a gente compra uma torta de banoffee, bota na sua frente. Pode falar, mulher, fala à vontade. E quando ela falar uma coisa que te irritar muito, pega um pedacinho e enfia na boca. Vai ser muito bom para o seu casamento. Você ainda vai estar feliz comendo o negócio que você gosta. Mas a gente precisa ouvir as nossas esposas. Para o bem delas, irmãos, elas precisam ser ouvidas. E para o nosso bem, que muitas vezes elas fazem coisas. Eu já me livrei de poucas e boas por ouvir a minha amada esposa Tatiana. Também já discordei dela, ela também já me ouviu, ela já deixou de me ouvir, eu já deixei de ouvi-la.
somos um casal normal como todos. Mas o propósito do casamento não é necessariamente sermos felizes. Isso é um bônus, é muito bom e devemos buscar a felicidade do casamento. Mas o propósito do casamento é termos uma linhagem santa, como está aqui em Esdras. E lá em Malaquias, no capítulo 2, mais à frente, ele diz de uma descendência piedosa. O propósito de Deus para o casamento cristão é gerarmos filhos que glorifiquem o Senhor. Por isso eu tenho muita dificuldade com casais cristãos que decidem não ter filhos. Para mim é inadmissível. Eu entendo que pessoas têm dificuldades, pessoas às vezes esperam, e quando vão ter filhos descobrem que tem um problema e não conseguem ter. Sei que pessoas se convertem depois de um tempo, aí tudo bem, eu estou falando de casais saudáveis, em idade apta para ter filhos, que deliberadamente decidem não ter filhos. Para mim é inadmissível no meio do povo de Deus. O propósito de Deus para um casal é gerar uma descendência piedosa. Ah, mas dá trabalho. Então nem casa, porque casar dá trabalho também. Gente, Deus nos chama para gerar uma linhagem santa, uma descendência piedosa. Ah, mas eu queria ter tido filho, não tinha esse entendimento no passado, o tempo passou, não tem mais o que fazer, não tem mais o que fazer. Então, descobri que tem uma dificuldade, estou tentando, mas não postergue demais, nem aceite esse canto mundano de que, para que ter filho, dá tanto trabalho. Não, tenha filhos e entregue-os, glorifique-os, dedique-os ao Senhor para serem descendência consagrada. Mas sobre isso falarei mais na semana que vem, se Deus assim permitir. Siga para o próximo livro, Neemias capítulo 13. Qualquer dúvida, nos procure. Claro que existem outras situações, as situações de casais saudáveis, mas a mulher numa situação de vulnerabilidade, de risco, e aí é um outro assunto. Mas no caso de um casal cristão, saudável, não entendo o motivo de não querer ter filhos. De preferência com S, filhos. Neemias capítulo 3, versículos 23 a 27. O último capítulo de Neemias, 23 a 27. Vi também naqueles dias que judeus haviam casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. E seus filhos falavam, olha o problema nos filhos, casaram com mulheres de outros povos, e olha o problema agora na geração. E os seus filhos falavam metade das palavras na língua de Asdod e na língua de seu respectivo povo, mas não sabiam falar a língua dos judeus. Aí Neemias era um homem muito manso, muito calmo. Irmão. Olha o que ele diz. Eu os repreendi e os amaldiçoei, espanquei alguns deles e arranquei os seus cabelos. Mas, meu Deus! Gente, pecado é coisa séria. Sabe o que isso quer dizer? É engraçado, né? Imagina Neemias repreendendo uns, amaldiçoando o outro, espancando o outro, se arrancando os cabelos de outro. Meu Deus, o cara era brabo. Mas tu viu que Neemias, se você ler Neemias do 1 ao 12, você vai ver o que esse homem fez pelo culto a Deus. Você vê o que esse homem se expôs. Ele saiu da cidadela de Suzã, estava de boa, servindo ao rei, era o copeiro do rei, um homem de confiança, entregava o copinho lá na mão do rei, estava de boa, ele abriu mão daquilo tudo para reconstruir em 52 dias com uma liderança notável. O livro de Neemias é um case, é um tratado de liderança. Em 52 dias reconstruiu os muros de Jerusalém e trabalhar pelo culto a Deus. E Neemias capítulo 8 mostra aquele que, quiçá, é o maior avivamento registrado nas páginas do Antigo Testamento. O povo se reuniu e milhares de pessoas adoraram a Deus e choraram diante de Deus. E os levitas ensinaram de Neemias 8 que vem, o Senhor é a nossa força. Que ele diz, se empolga até esquece. A alegria do Senhor é a nossa força. Neemias 8:10. O cara fez isso tudo. Aí chega lá, vê os israelitas casados com mulheres de outro povo e os filhos misturados, metade falando a língua de Asdod, outro falando outras coisas. Pera lá, o cara vai ficar revoltado mesmo. Aí amaldiçoa, repreende, espanca, arranca o cabelo. Não faça isso com ninguém, tá? Deixa isso nas páginas de Neemias. Mas entenda a indignação santa. Porque o povo de Deus tem que ter uma indignação santa. O salmista fala, irai-vos, mas não pequeis. Isso é repetido, salvo engano, lá em Efésios. Não devemos pecar, mas tem hora que você se ira, irmão. Se você não se ira com nada, você está com problemas. Se você vê a injustiça, se vê coisa errada e fica tudo tranquilo, você está com problemas. A gente tem que se irar com a injustiça, mas irar e não pecar. E ele continua aqui no versículo 25 ainda. Eu os fiz jurar em nome de Deus, dizendo, não deem mais as suas filhas em casamento aos filhos deles, nem escolham mais as filhas deles
para os seus filhos ou para vocês mesmos. E ele pega o exemplo lá de trás de Salomão. Não foi por causa disto que Salomão, rei de Israel, pecou. Entre muitas nações não havia rei semelhante a ele. Era amado por seu Deus, e Deus o colocou como rei sobre todo Israel. Mas o quê? As mulheres estrangeiras o fizeram cair no pecado. Salomão se tornou um anti-exemplo. Alguém que, por causa da sua infidelidade ao Senhor e sua aliança com mulheres de outros povos, caiu em pecado, e Neemias adverte sobre isso. Claro, duas observações aqui. Então, quer dizer que se a mulher era de outro povo, era inadmissível na aliança? Isso quer dizer que a aliança de Yahvé no dias do Antigo Testamento não contemplava nenhuma mulher de outros povos? Não. E a própria Bíblia nos dá exemplos. Raabe, a cananita, ela temeu o Deus de Israel, ela confiou no Senhor e ela foi inserida no povo de Deus. Outro exemplo marcante, Ruth, a moabita. Os moabitas, eles eram terríveis, irmão. Os moabitas, eles eram feiticeiros. Alguns chamam Ruth de a feiticeira, que era um povo feiticeiro, era um povo mau, um povo idólatra, um povo imoral, um povo que trouxe problemas de moralidade para o povo de Israel na sua caminhada pelo deserto, conforme o registro de Números 25. Ela era uma moabita, mas ela confiou no Deus de Israel, ela se rendeu a Deus, ela falou para sua sogra, o seu Deus será o meu Deus, e ela se rendeu a Cristo e se tornou uma avó ou bisavó do grande rei Davi, e antecessora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então o problema não era a mulher ser de outro povo, o problema era a mulher não ser uma adoradora do único Deus vivo e verdadeiro. E isso permanece até hoje. E aí talvez você pergunte, mas e hoje? Se eu casei com uma mulher de outra religião, ou a mulher, se eu casei com um homem de outra religião, será que eu vou ter que fazer como Esdras nos revelou? Tchau, agora eu sou crente, segue em frente. Será que eu devo abandonar aquele com quem eu estou unido há alguns anos ou há muitos anos? Calma que a Bíblia responde essa pergunta. 1 Coríntios capítulo 7. Barulho de crianças é música aos meus ouvidos. Deus nos livre de não ter barulho de crianças na igreja. Igrejas que não têm barulho de crianças e não têm crianças, dentro de alguns anos não existem mais. Primeiro Coríntios 7. Versículo 13. E se uma mulher estiver casada com um homem não crente, exatamente o que acabamos de ver. Uma mulher da igreja está casada com um homem não crente. E este concorda em viver com ela, que ela o quê? Não se divorcie do marido. Porque o marido não crente é santificado no convívio da esposa. E a esposa não crente é santificada no convívio do marido crente. E olha de novo a questão da descendência santa, da linhagem aparecendo. Se não fosse assim, os filhos de vocês seriam impuros, porém agora são santos. Mas se o não crente quiser separar-se, que se separe. Então, em tais casos, não fica sujeito à servidão nem o irmão nem a irmã. Deus chamou vocês para viverem em paz. E o versículo 16 é importante. Pois você, ó mulher, como sabe se salvará o seu marido? E você, ó marido, como sabe se salvará a sua mulher? Então, aliviando a tensão, trazendo Esdras e Neemias para o nosso contexto, uma mulher ou um homem casado com um cônjuge não cristão não deve se apartar. Deve continuar orando, sabendo que você não é capaz de salvá-lo. Só Deus. Mas continuar honrando e sabendo que os seus filhos são santificados naquele convívio. O seu marido ou a sua esposa não crente, ele é santificado no seu convívio. Então essa é a orientação apostólica. Mas essa situação de casamentos mistos é tão grave que gerou situações como vimos em Esdras e Neemias, e o povo estava tratando isso, de qualquer jeito. Isso estava desagradando a Deus. Assim, irmãos, concluindo, semana que vem, voltaremos a 1 Coríntios 7 para falar especificamente sobre a questão do divórcio, como a Bíblia trata essa questão. E foi o segundo dos dois pecados que eu disse que Malaquias condena nesse trecho que estamos abordando. Malaquias 2, 10 a 16. São 6 versículos, irmãos. Olha quanto pano para manga rendeu. 2 mensagens. Mas o principal é a gente reforçar essa manhã, como eu dei o título dessa mensagem. A vida que levamos afeta o culto que prestamos.
Não adianta vivermos de qualquer jeito de segunda a sábado e acharmos que Deus vai ficar muito feliz ao chegarmos a esse lugar. Como não ficou feliz no dia de Malaquias. Mas Deus nos exorta porque Ele nos ama. O teu vizinho pode viver do jeito que ele quiser e continuar morando de você, salvo se ele cometer um crime, alguma coisa, for preso. Mas você não sabe o que está fazendo na sua vida, ele está morando ali ao seu lado. O seu colega da condução, que sentou ao seu lado, você não sabe nada da vida dele. E devemos tratar as pessoas com cordialidade, buscando, tendo todas as oportunidades de pregar o evangelho, falar do amor de Jesus. Pessoa que faz um curso com você, talvez esteja com a vida toda errada, talvez esteja escravo das drogas e você não sabe, ou que trabalha contigo, mas não impede de ser um profissional ao seu lado, não impede de ser um colega de curso, mas no que tange ao culto a Deus, irmão, essa distinção não é possível. Que vivemos lá fora, impacto que vivemos aqui dentro. Pode ser que o pastor não saiba, não veja, pode ser que o diácono não saiba, não veja, pode ser que a sua melhor amiga da igreja nada saiba, até porque muitos pecados são cometidos no coração e ninguém vê, mas Deus sabe. E ele chamou o povo lá dos dias de Malaquias a um arrependimento, porque aquele que permanecesse naquela prática de se associar a outros povos, e o que acontece? Alguns falam, mas tem casamento que eu conheço alguém que casou com uma mulher não crente, ou uma mulher que era da igreja, cresceu na igreja, se apaixonou por um jovem que não era da igreja, e depois de um tempo ela ganhou ele para Cristo. Isso acontece? Acontece. Mas eu fico com a estatística do reverendo Augusto Nicodemos, que falou que acho que é 1 desses para 5 que dão errado. Ou 9 que dão errado para 1 que dá certo. Você vai correr o risco colocando na sua vida o que há de mais importante na sua vida? E lembre-se o seguinte, se você casar com alguém não crente e depois me procurar, eu vou ler para você 1 Coríntios 7. Mas é difícil, eu não sabia que ele não era crente, ele está querendo ir para o pagode, está querendo ir para o futebol, está querendo ir para o centro de Umbanda no domingo, eu quero ir para a igreja. O que eu faço? Continua com ele. Essa é a orientação da Bíblia. Você não quis casar com ele, agora fica. É isso que a Bíblia diz. Mas eu não quero. Então você não quer obedecer, não é o pastor, você não quer obedecer a palavra de Deus. Então pense 2 vezes, que é a decisão mais importante da sua vida. Igreja a gente pode mudar. Não deve fazer isso toda hora, mas por vezes surgem circunstâncias, você muda de igreja. Bairro você pode mudar. Emprego você pode mudar. Agora casamento é para a vida toda. Então pense bem. Seja homem e seja uma mulher decidida a fazer o que você tem que fazer e a honrar a Deus, que Deus vai te honrar. Não é para você ficar com medo de Deus e falar, Deus não nos aceita. Ele nos aceita, Ele nos ama. E Ele quer o nosso bem. Só que de Deus não se zomba. Se semearmos para a carne, colheremos corrupção. Se semearmos para o Espírito, colheremos vida eterna. Gálatas 6:7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Então, o último versículo desse trecho, versículo 16, ele diz: tenham cuidado e não sejam infiéis. Talvez você pense, meu Deus, mas é difícil. Mas Deus nos auxilia, irmão. Deus enviou seu Filho para morrer em nosso lugar na cruz. E justamente, qual é o símbolo do relacionamento de Jesus com a igreja? Casamento. Jesus veio para morrer em nosso lugar. E Ele subiu, mas não nos deixou órfãos. Ele enviou o Espírito Santo, que nos capacita. Não está difícil? Está vendo dificuldade no seu casamento? Busque ajuda, ore, clame, mas não seja infiel. No versículo 15 ele fala, ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Permaneça firme, confie no Senhor, busque ajuda de pessoas de confiança, busque ajuda profissional se for o caso, ore, mas seja fiel. E creia que Deus é poderoso para nos capacitar. Em nome de Jesus. Vamos orar. Feche seus olhos.